Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos líderes de pequenos grupos de evangelismo e discipulado. De antemão, quero desejar-lhes as mais ricas e poderosas bênçãos de Deus sobre a vida de vocês. E quero compartilhar com vocês que eu estou bastante alegre. Quero compartilhar desta minha alegria pelo trabalho que vocês estão realizando em todos os nossos grupos de evangelismo e discipulado. Vocês estão de parabéns. De fato, uma alma vale mais do que tudo nesse mundo e vocês estão trabalhando para garimpar aquelas almas que Deus já elegeu na eternidade. Parabéns para vocês. Saibam que vocês estão trabalhando para o Senhor e no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ok? Na última lição, nós estudamos a lição de número 11 a respeito da fé cristã. E usamos como texto áureo, como texto básico, Efésios capítulo 2, de 1 a 10, aquele maravilhoso texto de Efésios. E para decorar, o versículo de número 8, que diz lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, como essa lição é bem tranquila, vocês devem gastar um pouquinho mais de tempo na introdução, querendo saber se eles pensaram a respeito da fé cristã durante a semana, se eles decoraram esse texto. Repita com eles várias vezes o texto de Efésios 2, versículo 8, ok? Pois bem, vamos para a nossa lição de hoje. Nossa lição de hoje, a de número 12, vai tratar a respeito da nova vida em Cristo. Nova vida em Cristo, um assunto maravilhoso. O texto áureo é, Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14. E para decorar, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você leia e repita com eles e incentive para que eles decorem esse texto também. Ok? Então, Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 14, vai falar da questão do nosso estado antes da conversão em Cristo Jesus e da nossa nova realidade depois da conversão. Então, quando nós estávamos no império das trevas e agora no império do Filho do seu amor, ou seja, no império de luz. Quando nós estávamos mortos e agora que estamos vivos. Na realidade, o texto vai falar disso. Na lição, você deve ler o texto todo. E eu, mais uma vez, recomendo que em casa você estude o texto. Você, líder, é importante que faça até um estudo indutivo do texto, faça as suas observações, faça a sua interpretação e também suas aplicações. Vai facilitar o seu trabalho por demais. Você vai ver, se você estudar bem o texto de Romanos capítulo 6, de 1 até o versículo 14, você vai dominar bem a lição, vai de fato ser muito usado quando for ministrar essa lição. Vai ser de fato instrumento de Deus, ok? A nossa introdução, então, diz aí que esta nova vida simbolizada pelo batismo não significa apenas uma adesão, uma mera adesão a uma nova religião. Não se trata de um melhoramento na antiga natureza humana, mas sim de uma nova criação, de uma nova natureza, né? Em Cristo, então, nós recebemos uma nova natureza, produzida pelo Espírito Santo, né? Através ou por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de fato, o texto lá de João, capítulo 3, versículos 8 e versículo 14, vai nos falar, e também no versículo 16, vai falar de um novo nascimento, tudo novo. Essa é a verdade, vocês devem destacar isso na introdução. Introdução maravilhosa, você vai dizer lá que Jesus nos deu uma nova vida, né? O desejo dele é que de fato tivéssemos uma nova vida. Ele diz, eu vim para que tenha vida e a tenham em abundância. João 10, 10. Portanto, na conversão, nós nascemos de novo. Então, conversão é novo nascimento. Às vezes, muitas pessoas, elas aderem, elas vêm para a igreja, mas não se converteram. E a Bíblia nos desafia à conversão, ao novo nascimento, né?
Portanto, aquilo que fazíamos antes, não fazemos mais. Nós morremos para aquilo. Hoje nós somos uma nova criatura. Portanto, não é apenas uma nova maneira de enxergar a vida, é uma nova vida. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. O nosso pecado foi perdoado, foi apagado, né? E agora todas as coisas se tornam novas. Por isso é que o nosso texto para decorar se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ok? Então, destaque bastante esta introdução, leia a introdução e vai ser uma bênção para o seu estudo. Vamos então às perguntas indutivas. Nova vida em Cristo. Pergunta de número 1. À luz do texto de 1 João, capítulo 5, versículo 11, onde encontramos a vida eterna? Também o texto de João 5, 24. Vocês devem ler o texto e vão observar que os dois versículos, qualquer um do grupo vai poder distinguir. E aí está aquele momento maravilhoso de vocês compartilharem com alguém do grupo. Irmão, ou irmã, ou fulano de tal, leia o texto. E aí você faz a pergunta indutiva. Aí, à luz desse texto, aonde nós encontramos a vida eterna? Os textos vão dizer que nós encontramos a vida eterna em Deus, em Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. O texto vai deixar isso claro, que Ele nos deu nova vida, nos deu vida eterna em Cristo Jesus, seu Filho. Observe isso. Pergunta de número 2. A partir de que momento experimentamos essa nova vida? A partir de que momento o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, acontece? A resposta, que também está em Romanos 6, 4, é clara. A partir do momento que nós nascemos de novo. A partir da verdadeira conversão. Então, quando a pessoa se converte verdadeiramente, quando ela nasce de novo, ela então nasce para uma nova vida. Lembram? O apóstolo Paulo diz que nós morremos com Cristo no batismo e ressuscitamos com Cristo Jesus para uma nova vida. Ok? Então, os nossos pecados, nós morremos para aquela vida de pecado junto com Cristo. E o batismo significa isso, simboliza isso. E ao mesmo tempo também simboliza a entrada numa nova vida, o início de uma nova vida. Ok? A pergunta de número 3 diz lá: a nova vida em Jesus Cristo não é apenas aparente, externa ou superficial, caracterizada por alguns hábitos usados ou por alguns usos, costumes, jargões, nada disso. Né? Segundo o apóstolo Paulo, veja aí, Efésios capítulo 2, versos 5 a 6, essa vida nova, ela é essencial, ela é divina, ela veio de Deus e ela precisa ser caracterizada por algumas virtudes na nossa vida. Então a letra A diz assim: na visão do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 6, é essencial que mantenhamos a perspectiva do contraste, ou seja, o que somos por natureza, né, e o que somos pela graça. O apóstolo Paulo usa três verbos, né, para relatar o que Deus fez com Cristo e depois os que são de Cristo. Então, vocês podem ler o texto lá de Efésios capítulo 2 e destacar, por exemplo, no versículo 5, a parte final, diz o que Deus fez. Ele nos deu vida. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Versículo 6, letra A, ou a parte A, a primeira parte do texto. Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. No mesmo versículo, na parte B, Ele nos fez assentar. Então vocês podem observar no texto a expressão nos. Então observe aí para vocês terem uma ideia. Quando ele diz lá, olha comigo, capítulo 2, diz lá, ó, verso 5, nos deu vida. Então o que ele fez? Nos deu vida. No verso 6, letra A, ele diz lá, nos ressuscitou. E ainda no verso 6 ele diz, nos fez assentar. As três coisas são vivificou, ressuscitou, exaltou. Ok?
a letra B diz lá, segundo o apóstolo Paulo, juntamente com Cristo, ou seja, em virtude da nossa união com Cristo, Deus nos vivificou, ressuscitou e exaltou, ok? A resposta da pergunta anterior aí. Agora veja em Efésios capítulo 2, ainda nos versículos 4 e no versículo 7, nós temos lá, ele identifica os motivos pelos quais Deus fez tudo isso em nosso favor. Então os motivos, versículo 4, a letra A, sendo rico em misericórdia, então por causa da sua misericórdia. Na letra B, né, por causa do grande amor com que nos amou, então por causa do seu amor. E no versículo 7, a letra B do 7, né, diz lá, o 7 diz assim, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Então, bondade, graça. Então, identifique os motivos pelos quais Deus fez tudo isso. Por causa da sua misericórdia, por causa do seu grande amor, por causa da sua graça, da sua bondade. Letra C. Os versículos 5 e o versículo 8, Paulo chama todas essas maravilhosas bênçãos de Deus de dom de Deus, ou seja, presente de Deus. Então, tudo isso nós recebemos como presente. Você, nem eu, nem ninguém foi preciso fazer nada. Deus em Cristo fez tudo. Destaque isso. A pergunta de número 4, leia Romanos, capítulo 6, então volta para o nosso texto original, né? Capítulo 6, versículos de 1 a 14, para entender o que realmente significa a nova vida em Cristo. E mais uma vez ele vai trabalhar com a questão dos contrastes. Diz lá, que contraste Paulo usa para descrever a velha vida antes de Cristo e a nova vida antes de Cristo? Então vocês vão ver nesse texto aí vários contrastes. Eu aqui destaquei alguns. Vocês podem ler o texto e destacar certinho lá no texto para compartilhar no seu grupo. Então, por exemplo, é o contraste pecado e graça. Então, antes a nossa vida era de pecado, agora a nossa vida debaixo da graça. Morte e vida. Ou seja, antes estávamos mortos espiritualmente e agora estamos vivos. O contraste de escravos e livres. Antes éramos escravos, estávamos debaixo do jugo de Satanás. Hoje somos livres em Cristo Jesus. Também o contraste de condenado e de justificado. Então, antes estávamos condenados, agora fomos justificados. Então, tem vários contrastes, vocês podem destacar alguns deles aí. No versículo 6, o que o apóstolo Paulo quer que saibamos? Então ele diz lá, saibamos ou sabendo isto. Então o que ele quer que nós tenhamos conhecimento? Quando ele diz lá, sabendo isto. Lá no texto, no versículo 6 diz, né, que nós já morremos para o pecado. Então o que ele quer que nós saibamos? É que nós já morremos com Cristo para o pecado. Nós somos novas criaturas. Nos versículos 4 e 9, note aí, observe aí, um bom exercício de observação, né? Quantas vezes a expressão com ele se repete? O que isto significa? Né? De duas maneiras, o cristão é identificado com Cristo, né? Então, anote aí, para facilitar, de que duas maneiras o cristão é identificado com Cristo, ok? Primeiro, com ele aparece aí 3 vezes, eu consegui observar 3 vezes, literalmente, né? De repente dá até para observar 5 vezes, porque fala em Cristo, então com Cristo. E as duas maneiras que nós somos identificados com Cristo é na morte e na ressurreição. Ok? Muito bem. O que significa isso? Uma pergunta que está no meio aí. Significa que não existe cristão e Cristo. Existe cristão em Cristo. Não existe igreja e Cristo. Existe igreja em Cristo, ok?
A letra B, como Jesus venceu a tirania do pecado? Versículos 8 até 11. Com sua morte e ressurreição. Então, morrendo e ressurgindo, ele vence então o pecado e ele tirou toda a força do pecado, que é a morte. Ok? A letra E diz aí: agora, com a nossa nova vida em Cristo, de acordo com o versículo 11, o que devemos fazer? O texto lá é claro. Nós devemos cada vez mais nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus. Esse é o nosso desafio, irmãos, dia a dia. É o seu desafio, é o meu desafio, é o desafio para o seu grupo. Dia a dia, cada dia, mortificando mais o pecado, né? Tirando o domínio do pecado da nossa vida e cada vez mais se submetendo a Jesus. Ok? Você pode gastar um tempinho aí explicando, compartilhando isso sem problema. Que maravilhosa verdade é ensinada no versículo 14. Reescreva o versículo 14. Então, quando eu peço aí para reescrever, você pode fazer uma paráfrase. Você pode ensinar para eles fazerem uma paráfrase. Ou seja, é reescrever o texto conforme eles estão entendendo o texto, numa linguagem deles. É como se eles estivessem explicando aquele texto. Então, nós podemos reescrever o versículo 14 do capítulo 6, né, de várias maneiras. Eu coloquei bem simples. Estamos sobre a graça e não sobre o pecado. Essa é a realidade nossa. Letra G, né? Já que o pecado não mais tem domínio sobre nós, como tem de ser a nossa nova vida? Versículos 12 e o versículo 13. Né? Ou seja, tem que ser um santo oferecimento a Deus todos os dias. Então, já que o pecado não tem mais domínio sobre nós, nós devemos nos oferecer a Deus dia após dia. Ok? A letra B do nosso estudo vai trazer as características da nova vida em Cristo. E também as perguntas são muito simples. A primeira que o texto nos mostra em Mateus 5, 13 a 16, vocês todos sabem quase de decor, né? Característica de sal e a característica de luz. O que significa isso? Né? O sal dá sabor e a luz ilumina. Então você pode explicar facilmente esse texto sem problema nenhum. A nova vida em Cristo também é caracterizada por um comportamento controlado pelo Espírito Santo. E isto é demonstrado através do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Você pode ler o texto de Gálatas, capítulo 5, 22 e 23, e destacar lá as características do fruto do Espírito. Né? São 9 características que aparecem lá, você pode destacar. Né? O amor, a bondade, o domínio próprio, e aí você pode destacá-las tranquilamente. Né? Já caminhando para o final, a pergunta de número 3, logo, quem vive a nova vida em Cristo deve eliminar e deixar para trás muitas práticas. Então essa aqui é uma pergunta assim, bem direcionada. Né? Nós temos aqui uma realidade assim, onde você vai fazer aquele afunilamento. Vai dizer, claro, né? Igual o texto aí de Efésios 4, 25, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais. Sempre esse contraste, o que fazíamos antes e o que devemos fazer agora. Então você explora bastante aí essa pergunta de número 3, ela vai te ajudar bastante e vai impactar mais esse evangelismo aí no seu grupo, ok? E já encerrando, a pergunta de número 4, a nova vida em Cristo é marcada pela santidade, na obediência, no serviço, no testemunho. Compartilhe sobre a nova vida em Cristo. Então nós somos chamados para a salvação e todos aqueles que são salvos para a santidade. Ok? E a santidade na prática, ela precisa ser vista na obediência, no serviço e no testemunho. Então, obediência, serviço e testemunho. Destaque isso aí com a sua turma. Ok? Concluindo, né, nós somos salvos, olha aí. Né, somente os salvos têm uma nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo consiste em viver separado do mundo de pecado, viver em santidade, não conformado com o mundo. Esta deve ser uma das características dos crentes salvos, porquanto esta é uma das exigências de Deus. O texto é 1 Pedro 1, 14 e 16, quando Deus diz lá,
Sede santos, porque eu sou santo. Você conclui dando essa ênfase e passa para eles a lição da semana. A ideia é que eles possam refletir durante a semana sobre a nova vida. Se eles já estão experimentando essa nova vida, se eles já estão produzindo os frutos dessa nova vida. Incentive-os nesse sentido. E os incentive também a estarem de volta na próxima reunião e trazer algum visitante. Lembra que na anterior até sugeri uma coisa muito comum, que você pode desafiá-los. Você pode colocar uma cadeira vazia no meio da sala e desafiá-los. Quem é que vai trazer alguém para sentar naquela cadeira na próxima semana? E aí com isso eles vão trazendo mais e você vai trabalhando o seu grupo. Meu querido irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. Vou continuar orando por vocês, como tenho feito todos os dias, em vários momentos, na certeza de que vocês são pastores conosco e são instrumentos de Deus para ganhar almas, são pescadores de almas. Deus os abençoe grandemente e abençoe a casa de vocês. Saiba que o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Amém.